Pessoal do canal Tudo Sobre Umbanda, pessoal do YouTube. Pessoal, você já viu alguém com o espectro autista incorporado? Ou seja, você já viu alguém com autismo incorporado? Ou alguém com TDAH desenvolvendo a mediunidade? Já ouviu? Eu vou além ainda. Você já viu alguém com deficiência física ou com problemas mentais incorporando ou trabalhando ou desenvolvendo a mediunidade? Então, nesse vídeo aqui, se você viu, deixa aqui nos comentários. Quero saber aí a opinião de vocês. Já ouviu aí alguém com problemas de saúde trabalhando ou desenvolvendo? Deixa aqui nos comentários. Mas nesse vídeo a gente vai falar dos problemas que a gente tem, pessoal. Problemas de saúde, inclusive o TDAH, que hoje em dia muitas pessoas estão sendo diagnosticadas com TDAH e, é claro, o autismo. Será que pode alguém com autismo incorporar? E como seria esse desenvolvimento mediúnico? Né? Se tem alguma maneira, alguma forma diferente, ou se é proibido alguém com autismo incorporar? Vamos abordar esse tema. Então, antes de mais nada, curta, compartilhe, porque isso é de extrema importância, porque tem muitas pessoas com problemas físicos, mentais, problemas de concentração, que ficam às vezes com medo, né, de procurar às vezes até mesmo uma ajuda espiritual, porque acham que não vão encontrar. Então compartilhe. E não esqueça, é claro, de se inscrever aqui no canal. Canal Tudo Sobre Umbanda, maior canal de Umbanda do Brasil, já chegando a 1 milhão de inscritos. Lembrando que temos vídeos todos os dias. Mas enfim, sem delongas, bora pro nosso conteúdo. Pois bem, pessoal, primeiramente, é claro que eu vou estar falando sobre o autismo, vou estar falando sobre o TDAH e problemas mentais também. Mas antes de mais nada, vamos começar a falar sobre problemas físicos, ou necessariamente dizendo, deficiência física. Eu sei que é um tema, na verdade, é um tabu, né? Hoje em dia, os pais de santo, as mães de santo não falam, né, sobre esse tema, então acaba sendo um tabu, muita gente tem medo de falar, e nesse vídeo eu vou esclarecer algumas dúvidas. Primeiramente, vamos falar sobre a deficiência física. Para início de conversa, quem tem deficiência física, seja ela qual for, pode desenvolver a mediunidade? Isso eu estou falando sobre a incorporação. E a resposta é sim, pode sim desenvolver a sua mediunidade. Lembrando que existem vários tipos de deficiência física. Vamos aqui citar algumas mais comuns, tá? A pessoa que foi amputada, um paraplégico, uma pessoa que não tem visão, né? Uma pessoa que também não pode, que às vezes perdeu algum membro ou nasceu sem um membro, às vezes sem um braço, sem uma perna, uma pessoa surda, muda ou uma pessoa cega. Tudo isso são deficiências físicas, se eu não me engano, tá? Se eu estiver falando algo ao contrário aqui, peço perdão. Então, creio que todas essas são deficiências físicas. E sim, todas as pessoas podem sim desenvolver a sua mediunidade, porém, com alguns cuidados específicos e com o desenvolvimento, também a incorporação um pouco diferente. Vamos aqui por algumas etapas. Quem para se locomover utiliza a cadeira de rodas, um paraplégico, uma pessoa amputada, normalmente no início do desenvolvimento, a gira que ocorre, aquela gira que a gente vê no terreiro, aonde que a pessoa fica girando até incorporar, será de uma maneira diferente, como por exemplo, a pessoa sim, ela provavelmente estará girando com a cadeira de rodas, ou então ela não passará por este processo de gira. Então vai ser feito ritualísticas diferentes, né, com essa pessoa que utiliza a cadeira de rodas, para que ela possa incorporar. Quando ela incorpora, quando chegar o momento dela incorporar, uma pessoa ali que utiliza cadeiras de rodas para se locomover,
sim, as entidades delas vão incorporar e vão continuar sentadas na cadeira de rodas, tá? Porque eu sei que tem muita gente pensando, uma pessoa que é amputada utiliza uma cadeira de rodas. Se a entidade vir, a pessoa vai se levantar? Não, gente, é claro que não. É uma debilidade, né, física. Então a entidade, sim, ela vai vir realizar os seus trabalhos normalmente, fazer trabalhos, prestar consulta, porém na cadeira de rodas. Tá bom? Como se ela estivesse sentada em qualquer outro local e a entidade não vai ver problema com isso. Tá certo? Agora vamos aqui para pessoas amputadas, ou seja, pessoas que às vezes não tem um membro, um braço. É uma incorporação normal, tá? Enfim, é uma incorporação comum. A entidade vai trabalhar, vai ter a gira também, tá? Porque uma pessoa com os braços amputados não é da mesma forma que uma pessoa que utiliza a cadeira de rodas, tá bom? É claro que ela vai ter algumas dificuldades, até a própria entidade também pode encontrar algumas dificuldades, até na questão de manusear alguns materiais, porém não vai ser um problema ali para a entidade, caso a entidade incorpore. E o desenvolvimento vai ser comum. Agora entra o detalhe. Pessoas surdas, mudas e cegas, será que pode desenvolver? Vamos começar pela pessoa que tem um problema de visão. Ou perdeu a visão, ou tem baixa visão, pouca visão. Sim, essa pessoa ela vai girar normal e vai incorporar com as suas entidades normal também. Ou seja, para quem tem problema de visão, não há empecilho algum. Será da mesma forma como qualquer outro médium. Porém, quem tem problemas na fala, ou é mudo, ou seja, não fala, aí haverá algumas restrições. Sim. Primeiramente que para o desenvolvimento mediúnico não haverá restrição nenhuma, ou seja, a pessoa vai girar, vai ter aquele processo de gira, que é o início do desenvolvimento, porém, quando a sua entidade incorporar, aquela entidade ela não irá se comunicar através da fala. Então pode ocasionar em quais requisitos ali? A entidade pode muito bem utilizar do conhecimento do médium e utilizar sim a comunicação ou o diálogo através dos sinais, né, que é a comunicação dos sinais, a comunicação de mudo e surdo, né? Então a entidade sim. Mas Patrick, a entidade vai utilizar a comunicação dos sinais? Sim, pessoal. Primeiramente que o médium, se o médium carrega esse conhecimento, o médium que é mudo e sabe a linguagem de sinais, a entidade vai utilizar do conhecimento do médium para poder se comunicar com as pessoas, tá bom? Não fica pensando que a pessoa, quando ela é muda, a entidade incorporar, ela vai falar. Não vai, tá bom? Porque isso é uma debilidade física, tá certo? Agora, o surdo. O surdo entra também na mesma questão. Ele irá rodar, no caso girar normal, início do desenvolvimento. Quando a entidade incorporar, né, ela pode se comunicar às vezes por linguagens de sinais, caso o médium tenha esse conhecimento, ou então ela ficará ali no seu canto, né, não irá se comunicar assim abertamente com o povo devido a essa debilidade, tá bom? Então não fica pensando, uma pessoa que é muda e surda, a entidade vai sair, se não sabe a linguagem de sinais, a entidade vai sair tentando se comunicar com qualquer um? Não, pessoal, a entidade ela conhece o médium, vai compreender a debilidade, ela sim buscará formas de se comunicar da melhor maneira possível, porém não será como uma entidade com um médium que consegue conversar normal, tá bom? Então existe essa debilidade, mas isso não impedirá do médium desenvolver e da entidade realizar os seus trabalhos, tá bom? Então, esses são as deficiências físicas. Agora vamos aqui para os transtornos mentais ou doenças mentais. Doenças mentais, o autismo não entra como uma doença mental e, se eu não me engano, o TDAH também não entra como uma doença mental, tá bom? Doenças mentais são doenças mais graves, né? Enfim, várias doenças ali. Vamos compreender. Doenças mentais, lembrando que eu não estou citando autismo nem TDAH, tá bom? Mas doenças mentais.
As doenças mentais, se elas não forem de agravante ou de forma que possa comprometer movimentos, comprometer outras questões do médium, tá? Ou seja, se o médium tem uma doença mental na qual é controlada, aquele médium não haverá problema nenhum em se desenvolver. Porém, é claro, o desenvolvimento dele será de forma específica. Por quê? Porque quem tem algum tipo de doença mental, que toma ali um remédio controlado, toma medicação controlada, normalmente, caso a entidade incorpore, a entidade não consumirá bebida alcoólica, ou seja, terá aquelas restrições. Mas vamos falar aqui sobre, primeiramente, o TDAH. E é claro, o que é TDAH? Pessoal, TDAH significa transtorno do déficit de atenção com hiperatividade. Quem tem TDAH tem desatenção, hiperatividade e impulsividade, tá bom? Isso, vamos lá, não irá impedir o médium de incorporar. Porém, o seu desenvolvimento mediúnico pode ser um pouco mais alongado ou demorado. Porque normalmente quem desenvolve TDAH ou quem possui, né, esse transtorno neurológico, que é um transtorno neurológico, a pessoa tem dificuldade em manter a sua atenção ou manter o foco. Então, o desenvolvimento mediúnico, né, é muito importante que o médium tenha um foco mais aguçado, por assim dizer, tenha uma atenção mais redobrada. E às vezes quem tem esse TDAH, às vezes pode ter problemas com o foco, com a atenção. Consequentemente, isso vai fazer com que o seu desenvolvimento se alongue mais, tá? Porque às vezes tendo aquela dificuldade de ter uma atenção, manter o foco, dificuldade de concentração, então isso vai alongar. Porém, é claro, isso não vai impedir que ele desenvolva a sua mediunidade. O que vai estar ocasionando é que vai ocorrer uma demora, né? Ou seja, ao invés de ser um desenvolvimento rápido, como muitos têm hoje em dia, quem tem esse transtorno do déficit de atenção vai ter uma certa dificuldade. Porém, vai conseguir desenvolver. Depois que já está incorporado, quem tem TDAH, dificilmente a entidade encontrará problemas, tá? Por quê? Porque a entidade, ela trabalha no mental do próprio médium. Então a entidade, de certa forma, vai conseguir equilibrar, às vezes, essa falta de atenção do médium, vai conseguir equilibrar essa hiperatividade, vai conseguir equilibrar essa impulsividade, tá bom? Então isso vai ser trabalhado junto com a entidade. Consequentemente, a entidade conseguirá realizar os seus trabalhos de forma ali tranquila. Mas lembrando que é importante, quem tem o TDAH, pessoal, deve-se primeiro, antes de mais nada, trabalhar bastante o início do desenvolvimento, tá? Para fortalecer a conexão com a sua entidade. Agora, entrando naquele outro sentido, consumo de bebida alcoólica, tá? E a realização de trabalhos para quem tem TDAH. Uma entidade utilizará a bebida alcoólica? Vamos compreender que o TDAH, ele não é igual para todas as pessoas, tá? Existem pessoas que têm o TDAH de forma mais agressiva e outras pessoas nem tanto. Então o que acontece? Existem algumas pessoas que têm o TDAH não podem de forma alguma consumir bebida alcoólica. Consequentemente, caso a entidade incorpore, ela não irá consumir bebida alcoólica. Lembrando, ela poderá sim utilizar o elemento álcool para realizar os seus trabalhos, porém ela não irá consumir. Por quê? Porque isso pode afetar a saúde neurológica do médium. Mas lembrando que existem ali graus de TDAH dependendo do indivíduo, tá? Então a entidade vai conseguir realizar seus trabalhos normalmente, ok? Mas agora vamos falar sobre o autismo, tá? E por que eu resolvi trazer esse vídeo e falar sobre
o pessoal autista? Porque eu tenho um filho que é autista, tá? É o meu filho mais novo, né? O menino mais novo, tá? Ele é autista de nível 1, tá? Então eu resolvi trazer aqui e falar. Não, aí, ao invés de eu falar só sobre o autismo, eu já falei sobre outros tipos de problema, tá? E sim, a resposta é: quem tem autismo pode incorporar? A resposta é sim. Só que aí existe um porém. Vai depender do nível. Por quê? O autismo, ele é uma condição que tem vários níveis, vamos assim dizer, que é o transtorno do espectro autista. Ele tem o nível 1, que é o nível leve, o nível 2, que é o moderado, e o nível 3, que é o severo. No nível 1, requer apoio. A pessoa tem dificuldades leves em interação social, tá? Nível 1. Nível 2 requer apoio substancial. A pessoa vai apresentar dificuldades maiores em comunicação e interação social, além de comportamento restritivos e repetitivos. Já o nível 3 requer apoio muito substancial. A pessoa pode apresentar graves déficits de comunicação e interação social com necessidade de suporte constante. Vamos compreender aqui, já que tem esses 3 níveis aí. O nível 1 é aquela pessoa que muitas das vezes tem uma dificuldade de interagir socialmente, tá? Mas ali, aos poucos, ela consegue. Pode ser que ela não consiga se socializar com todo mundo. Aquela pessoa, às vezes, um pouco fechada, né? Uma pessoa um pouco tímida, uma pessoa que vive ali no seu mundo. Sim, ela vai conseguir desenvolver a sua mediunidade, ela vai conseguir entrar na gira, tá? É claro que essa pessoa pode encontrar um pouco de dificuldade, porque até então essa questão do interagir para ela vai ser um pouco mais difícil, um pouco mais complicado, mas ela vai conseguir sim desenvolver a sua mediunidade. Consequentemente, o seu trabalho ou a incorporação também ocorrerá de forma comum, de forma normal. Então a entidade ela pode vir, vai incorporar e realizar os seus trabalhos. Já o nível 2, o nível 2 do autismo, a pessoa autista necessita um pouco mais de atenção. Porém, ela ainda consegue sim desenvolver a sua mediunidade. Pode demorar um pouco devido à dificuldade de socializar, tá bom? E às vezes no nível 2 as pessoas têm movimentos repetitivos, né? Que no caso seria o tique, né? A gente conhece como tique, ou movimentos que ficam se repetindo a todo momento, ou até mesmo falas repetidas. Então isso pode atrapalhar um pouco do desenvolvimento. E isso sim pode também passar para a entidade. Sim. Vamos dar um exemplo. Quem tem um autismo de nível 2, às vezes pode ter um movimento repetitivo de ficar tocando na boca. Um exemplo que eu estou dando aqui para vocês. Tocando na boca a todo momento. A pessoa tem esse costume. Quando ela está com vergonha, quando ela não se deu bem com alguém, ela tem esse costume de tocar na boca. Caso ela incorpore, a entidade também pode ter esse costume. Por quê? Porque já virou algo comum para o corpo. Então, consequentemente, mesmo estando uma entidade ali, o corpo ainda vai ter essa memória muscular e também, então, a entidade pode sim, às vezes, recriar esses movimentos, tá? Não é algo incomum e a pessoa não vai estar fingindo uma incorporação. Isso nada mais é do que o corpo reagindo ao que ele vivencia, ao que ele vive. Tá? Porém, como eu disse, nível 2, a pessoa pode ter um pouco de dificuldade no início do desenvolvimento, porque haverá uma demora, enfim, essa dificuldade, até essa questão de socializar. Porém, ela irá trabalhar, sim, ela irá desenvolver e a sua entidade com certeza irá incorporar. Já o nível 3, que é o nível severo do autismo, já é um pouco difícil, tá? Na verdade, é difícil, mas não é impossível. Lembrando, difícil, mas não é impossível. Por quê?
Existem autistas de nível 3 que são agressivos, tá? Existem, não estou generalizando, mas existem autistas de nível 3 que são agressivos, tá? Nesse sentido, haverá uma dificuldade maior para que ocorra o desenvolvimento mediúnico. De nível 3, a falta de atenção é maior, né? A dificuldade de comunicação com as pessoas é maior, a dificuldade de socializar é maior. Então, é difícil, mas é possível, mas normalmente não estaria ocorrendo. Mas não porque é impossível, não estaria ocorrendo pela própria pessoa, tá? Porque normalmente quem é autista de nível 3 dificilmente vai se socializar assim de forma um pouco mais espontânea. Então dificilmente entrará ali para o desenvolvimento. Mas caso ocorra, o desenvolvimento pode ser muito mais longo, pode ser muito mais demorado, porque essa pessoa vai ter uma dificuldade maior em se comunicar, vai ter uma dificuldade maior em focar ali em uma questão, né? Às vezes pode ser um pouco mais agressivo, então a dificuldade vai ser maior e dificilmente vai estar incorporando, tá bom? Agora, entrando de um modo geral, quem é autista pode sim desenvolver, mas com limitações. E quem for desenvolver essa pessoa, no caso o pai de santo, o dirigente espiritual, tem que ter muita paciência. Por quê? Porque são pessoas que às vezes você vai ter que explicar uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Então por isso que às vezes o desenvolvimento mediúnico pode demorar um pouco a mais. Porém, não haverá nenhum problema. Agora a questão é, a entidade incorporou, quem é autista, haverá um problema de trabalho, enfim? Não. A entidade vai realizar os seus trabalhos normalmente. Porém, quem tem autismo não pode consumir bebida alcoólica. Então, consequentemente, as entidades não irão consumir bebida alcoólica. Elas poderão até mesmo utilizar a bebida em seus trabalhos, porém, não irão consumir. Tá? Porque a maioria das vezes os autistas, quem é autista, utiliza de medicamentos controlados, tá bom? Então pessoal, para o vídeo não ficar longo é isso, né? Eu espero que vocês tenham gostado, entendido, e se tiver alguma dúvida deixe nos comentários, que às vezes a gente pode trazer isolado, falar só sobre o autismo, só sobre deficiência, só sobre isso. Deixe nos comentários, quero saber aí a sugestão e a opinião de vocês, tá certo? Mas é isso, espero que vocês tenham gostado, curta e compartilhe esse vídeo, não esquece que é muito importante, e é claro, se inscreva aqui no canal, tá bom? Pessoal, é isso, muito obrigado aí a cada um de vocês, até o nosso próximo vídeo, e axé a todos.